Esmeraldino. Estamos aqui para mais um vídeo, depois do jogo de ontem, né, na Vila Belmiro, mais um 4-3, Goiás foi derrotado por 4-3, nós não vamos falar da polêmica do pênalti, da análise do jogo, porque esse aí já está superado. Hoje o assunto aqui em questão é a estreia dos jogadores que estrearam ontem e também uma polêmica para o final. Alô, Iris, chega mais aí para esse debate. Olá, Alex. Olá, Lucimar. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Olá, galera que curte o nosso canal. Um abraço a todos. Estamos aqui, vamos falar do jogo de ontem, jogo polêmico. Nós vamos entrar no método de arbitragem, no método das polêmicas, mas jogo polêmico, jogão, jogo bom, jogo digno de campeonato, digno de campeonato brasileiro de Série A, e jogo de estreias, né? Estamos aqui para falar desses assuntos. É isso aí, segue mais, Lucimar. Desde já, boa noite ao Iris e a você, Alex, e a todos os ouvintes, né? E vamos com mais uma live para todos e com nossos palpites, o que achamos das estreias de ontem, né? É isso aí, já para pontuar os primeiro tema de hoje. Ontem estreou pelo Goiás, fez o primeiro jogo aí o atacante Anderson Oliveira, o volante Luiz Oyama, que entrou no segundo tempo. O Anderson Oliveira entrou na escalação principal, foi a surpresa da escalação, e Luiz Oyama e João Magno entrou no segundo tempo. O João Magno, inclusive, foi autor de um dos gols. Lucimar, e a estreia desses três jogadores, te agradou? Eu vi o jogo todo. Para mim, agradou muito. O Anderson Oliveira, muitos criticou, disse que ele não foi bem. Eu achei ele um jogador que joga mais pelas beiradas, ele é muito rápido, né? Tem uns bons cruzamentos. Então, ainda é cedo para a gente avaliar ele, mas a tendência é que ele vai surtir efeito, vai ser um jogador que vai nos dar alegria. Eu senti isso nele, né? Primeiro jogo, e o Oyama, aquele japonês... Luiz Oyama. Luiz Oyama, né? Eu senti nele, como já vi jogos dele quando ele estava no Botafogo, um jogador muito habilidoso, né? Rápido ali, bom na marcação, distribui bem os lançamentos, então achei ele também fundamental, né? E já o atacante lá, o João Magno, quase 3 metros de altura, boa estatura, né? Um jogador de bom cabeceio, tem um giro bom, aquele tipo de jogador que sabe girar, né? E tem aquele estilo de jogador de boa presença de área. Então, eu vejo nele que ele vai ter futuro, né? Ainda é cedo para a gente falar que ele é bom jogador, mas está mostrando ontem que vai ser fundamental para o elenco do Goiás. Eu também concordo. O Anderson Oliveira, eu achei que ele, apesar de não ter feito uma partida tão assim de encher os olhos, mas ele chama o jogo, né? Ele se apresenta toda hora, mesmo errando, ele se apresenta. Luiz Oyama, pé de ferro, bom, levou amarelo, infelizmente, mas fez uma boa partida, e o João Magno também me agradou. Tem presença, me lembrou, Lucimar, aquele magrão que jogou no Goiás nos anos 90, você lembra aquele atacante, um alto, muito bom jogador. Iris, e a estreia desses três jogadores? Anderson Oliveira joga pelas beiradas, Luiz Oyama, o volante, já mais conhecido, e o João Magno, também conhecido do futebol goiano, mas fazendo sua estreia na Série A também. Pois é, Alex, importante mais essas estreias, né? O Goiás vinha sofrendo muito com a escassez, né, com a escassez aí de possibilidade de substituição, possibilidade de mudar o time, possibilidade de dar certo. É uma reivindicação da torcida. O próprio que vinha acontecendo com o time acabava induzindo aí na necessidade de ter esses jogadores. A estreia do Anderson Oliveira não foi aquela estreia de encher os olhos. Não dá para você falar que foi aquela baita de uma estreia. Mas, pelo menos, um jogador que não se comprometeu, mostrou que tem alguma qualidade, e com algumas outras oportunidades a gente pode chegar à conclusão que ele pode agregar bastante. O Luiz Oyama, já é aquele jogador que a gente conhece do Botafogo. Ele, a partir do momento que ele entrou ali, ele deu uma nova dinâmica ali na cabeça de área, no meio de campo. É um jogador que, não sem nenhuma dúvida, vai agregar. O João Magno,
João Magno ele fez aquilo que o atacante tá para fazer, que os atacantes do Goiás não vinham fazendo. Exato. Quer dizer, então é uma estreia extremamente positiva, estreou fazendo gols, isso é muito importante, isso dá confiança, isso aí gera uma boa expectativa na torcida, que a gente vinha sofrendo muito com isso, né? Porque, assim, vivendo de gol de zagueiro, gol de meio-campista, e chegou um atacante aí, uma novidade, e já estreou fazendo gols, né? Fazendo gol, muito importante. E foi a segunda vez nos últimos 3 meses que o Goiás fez 3 gols numa partida, né? A outra partida foi contra o Corinthians, e ontem, de fato, né? Fazia tempo que não tínhamos um gol do atacante, do 9 de ofício, em que Pés não jogou com a 9. Nós também poderíamos citar aí a estreia de verdade ontem do Guilherme, né? Que ontem foi em que Pés não foi a estreia oficial, evidentemente, ele já jogou alguns jogos, mas ontem ele deslumbrou, né? Foi uma ótima partida do Guilherme, pena que foi expulso, está fora do jogo contra o Atlético Mineiro. O segundo tema é um tema um pouco mais polêmico, né? Há informações, a gente não vamos poder divulgar a fonte porque é algo muito grave, mas já está circulando aí nos grupos sobre a eventual, digamos assim, corte ou estão podando um pouco o trabalho aí do Mister. Algumas medidas do Mister, ele é extremamente rigoroso, horário de lanche, algumas situações que não agradaram ele, jogadores acima do peso, jogadores que não estavam tendo produção, inclusive com o elenco um pouco inchado, ele resolveu cortar esse elenco, resolveu ter horário de refeições e treino, né? Treino no dia do jogo. Então, há situações, algumas medidas que não estão agradando o grupo. Então, há informações, inclusive, de que há um grupo que não gostou da saída do Felipe Basso, que era um cara muito querido por todos. Enfim, essas informações, mesmo não oficiais, mas a gente sabe, e aquele velho jargão, onde fumaça há fogo. Isso pode prejudicar o futuro do trabalho do Evangelista, pode prejudicar o futuro do Goiás da temporada, Iris? Sim, se confirmando isso aí, nessa altura do campeonato, caracteriza uma tragédia, que significa o quê? Uma sequência de maus resultados, porque nós sabemos que o jogador, quando estão insatisfeitos, mas faz corpo mole mesmo, e quando eles entendem que tem que derrubar alguém, eles derrubam. Eu, como torcedor, eu vejo com muita preocupação essa situação. Estou vendo esse burburinho de alguns dias, eu não quis tocar nisso aí, venho tentando tocar, mas muito bem levantado por você. Inevitavelmente, temos que falar disso aí. Se estiver acontecendo, é lamentável, porque um time de futebol, seja uma empresa normal, qualquer, aqui nós estamos falando de um time de futebol, ele não pode ser tratado com uma reunião de compadre, uma casa de amigos, uma casa de favores, com falta de profissionalismo, com falta de planejamento e organização. Chegou alguém que quer organizar a casa, quer pôr para trabalhar mais, quer cortar privilégios, quer dar preferência para quem rende, não é o certo. Se tiver acontecendo isso, lamentável. Isso aí não é que pode prejudicar, não. Isso aí pode colocar toda a temporada e todo o futuro do Goiás no campeonato de jogo. A gente viu ontem, parece que o time se esforçou, né? Parece que não faltou vontade, mas duas situações, duas observações na transmissão ontem do Sport TV. Foi no momento do primeiro gol, Lucimar, foi o erro do Bruno Melo, tocou pro Zé Ricardo, também falhou. Foi um erro em conjunto e, consequentemente, o Tadeu também era uma bola defensável. A própria repórter do jogo, ela comentou na hora, Iris, ela falou, o que me chamou a atenção é que ninguém falou nada, ficou um silêncio profundo na hora. E na hora que cortou a imagem pro evangelista do gol, você vê ele jogando copo d'água de fora, né? Porque, como que acontece? A princípio, Lucimar, não parece que o time está fazendo corpo mole, mas nas entrelinhas ou internamente, esses rumores podem prejudicar o Goiás a médio prazo. Pode sim, como o Iris frisou aí, mas eu vou ser franco, eu não acredito que isso está acontecendo, mas também não duvido, né? Porque futebol tem tudo que a gente menos espera acontece. Então, se isso vier a acontecer ou já estiver acontecendo, não é bom, e principalmente para o clube, né?
Porque treinador tem vários, ele pode ficar aqui, sair e entrar outros, e o clube continua, né? Então, Exatamente. é isso que é ruim. Então, a gente tem que torcer para que isso não aconteça, porque se acontecer, é uma tragédia anunciada, porque isso aí não é futuro para o nosso clube. Eles têm que ter entendimento. Se ele tem a regra dele, o treinador, o evangelista, o jogador tem que acatar, porque ele é o chefe, né? Então tem que acatar. Ao contrário disso aí, o próprio treinador também não pode ser tão rígido com os atletas, né? Tem que saber lidar para ter um ambiente mais agradável, né? Eu imagino assim. Porque o que eu estava até comentando com o Izzy um pouco antes da gente começar esse vídeo, o Felipe Basta era muito quisto por todos, né? Pelo elenco. O Paulo Rogério falava bem dele, disse que era um agregador. O Edminho, na mesma linha, falava que ele era, mas não vinha sendo aproveitado. E talvez o Evangelista fez o que muitos estavam querendo fazer, outros treinadores queriam fazer. E um cara como o Bas, que é um líder, acaba que sempre comove o grupo, né? Mesmo que eles venham falar que não, que ele foi para um outro time, mas acaba comovendo o grupo de alguma forma, né? E essa questão de treinar no dia do jogo, ontem não treinou, porque o jogo foi de manhã, mas quando o jogo é à tarde ele tá treinando, e o time ainda tá em evolução física, são uma série de fatores que acaba que vai agregando negativamente nessa relação, né, isso? Mesmo início de trabalho. Com certeza, como você falou, a questão do Bass, né? A gente ouve falar sempre que ele é muito querido no grupo, bom de grupo, né? Deve ser o cara da piadinha, deve ser aquele do tapinha nas costas de um do outro, deve ser aquele cara que faz o churrasco, não tem objeção em convidar ninguém, todos são convidados, né? É o cara, o famoso bom de praça, né? Bom de lábia, bom de grupo. Mas isso não ganha, gente. Isso não traz resultados, isso não gera 3 pontos, isso não dá consistência. Então, assim, eu imagino que o ideal não seria isso levado em consideração. Você quer ter um amigo? Eu chamei para o churrasco da sua casa, chamei para o casamento da sua filha, mas jogar bola você tem que jogar com quem quer, com quem está dando conta, com quem vai agregar para você. E ontem ainda circulou sobre a questão do Paulo Egídio, Lucimar, naquela festa do Gustavo Lima lá, tava os 3 jogadores lá, né? O Halter, o Hugo e tinha mais um, eu não me lembro aqui. Isso também não caiu bem para a comissão técnica, né? No momento que o time está enfrentando, mesmo que seja num dia de folga e tal, não é bom, ainda mais no clima que está o país nessa questão, né? No Corinthians teve problema, os jogadores do Santos tiveram problema. Falta também aí do Arley, né? Do vice-presidente que faz aí a função de diretor de futebol. Falta comando nesse momento para sanear essa crise, até para vir a público e falar que não existe isso, né? Eu vejo, o Alex, isso aí, que já aconteceu isso aqui alguma vez, enquanto aquele jogador do Vitória jogava aqui com um centroavante que veio, que aconteceu esse mesmo tipo de coisa. É o Neto Baiano, né? É o Neto Baiano. Isso. Bem lembrado aí. Eu lembro disso. Esse fato aconteceu e foi muito ruim para o clube, o Goiás, a diretoria, tudo. Então, eles têm que ser mais rígidos nisso aí, nesse aspecto aí, para não deixar jogadores, as noitadas, tudo. Tem um limite. Não é dizer que vai cortar aquilo deles. Eles têm as horas de lazeres, não pode passar dos horários, porque eles têm um compromisso com o clube, eles estão ganhando para treinar, jogar e mostrar seu futebol, e não perder tempo com as noitadas, tem os momentos. Então, eu acho que a diretoria tem que banir esse tipo de coisa para não deixar exceder muito. E já entrou para os finalmente aqui, não deixei depois você que está vendo de curtir, de compartilhar. Isso faz até com o trabalho do antecessor do evangelista, né? Como é que é o nome dele? Perdão aqui, me fugiu o nome o que antecedeu o evangelista, Emerson Ávila. O Ávila. O Ávila já tinha essa gestão do grupo, que o grupo era querido. Se ele era querido para o grupo, porque levava um pouco mais na tranquilidade, né? Isso também pode estar surtindo, porque o time jogava para ele, né?
E você vê, por exemplo, a comparação do Tadeu na final do Goiano. O Tadeu, na hora que foi tirar o Nicolas, ele foi para cima do Guto e falou, não é para tirar o Nicolas, tal, tal. E ontem ficou muito passivo. Então, de alguma forma, não comparando ainda o trabalho, que está muito cedo trabalhar o trabalho do Evangelista e do Ávila, mas o Ávila tinha esse grupo, né? Então, talvez até o rendimento é por conta dessa lealdade que tem com o treinador. Alex, em cima dessa fala sua aí, deixa eu fazer um papel de âncora com você aqui, de fazer uma pergunta. Você já parou para pensar no contrário de tudo isso aí? Nós estamos falando que numa possibilidade de os jogadores do elenco estar insatisfeitos, talvez por isso não está vindo resultado, poderá não vir resultado. Você já parou para pensar do lado contrário disso aí? Será que o treinador também não está querendo mexer demais, chegando inovando demais, chegando forçando a barra demais na questão física, né? Com certeza, né? Tem até tem um comentarista que falou bem, a dose do veneno, ela pode curar, usada para remédio, né? E se usada exagerada, ela pode queimar também, né? Eu acho que essa questão do treino pela manhã é boa, a ideia é boa, mas o elenco não está bem fisicamente, então tem que dar uma dosagem disso aí. Mas a questão preocupa porque a gente começou a falhar o cara que não falhava, né? O Tadeu, que o Tadeu ontem, não que ele falhou, mas foram 3 bolas defensáveis, né, Luciano? O que preocupa a gente, né? Alguma coisa pode estar acontecendo. Dá para ter uma desconfiança disso aí, sim, porque aquela falha dele, parece que ele, no ele cair entre a trave e a mão dele, parece que ele fez questão de não sei, dá um entender, mas posso estar enganado. Mas ele vem falhando muito. Então, dá para entender, o Alex, que não só ele, mas tem algum jogador que está fazendo corpo mole, às vezes, tipo assim, porque jogadores são mascarados, igual vocês citaram aí, para queimar um treinador de um dia para o outro. Então, tem isso. Depois tem que ter um bom entendimento, tanto da parte técnica como dos jogadores da diretoria, para, da modo ou outro, tudo ficar normal, normalizar o ambiente, né? Porque se tiver atritos de jogadores com treinadores, com diretoria, ou até isso provoca um ambiente sem controle. Então, eu acho que tem que ter regras, mas regras brandas, né? É isso aí. Lucimar, pode falar. Em cima desse gancho do Lucimar aí, um lance aqui, Alex, que é o lance do Bruno Melo. O Tadeu sai jogando com ele, né? Ele tem a capacidade de passar a bola para uma das laterais e eu dou um chutão para frente. Eu estou com a bola para o Zé Ricardo, de costa virada, para os dois marcadores, vai e perde a bola. Quando está nessa situação, nesse burburinho de insatisfação, nós estamos falando, gente, de conjecturas, de possibilidade, né? Que ninguém aqui está cravando nada, ninguém aqui está afirmando que está acontecendo. São apenas, está sendo conjecturado, né? Que pode estar acontecendo. Quando isso está acontecendo, começa a se discutir essa possibilidade, a gente começa a ver coisas que até então pode ser que ele não estava vendo. Por exemplo, o Tadeu, não é que o Tadeu está falhando, ele deixou de ser aquele goleiro milagroso, salvava a gente quase todo jogo. Acostumou a gente mal, né? Ele é mau jogador, mas ele tinha 3 opções: isolar para a lateral, sair jogando para um lateral para outro, ou dar um chutão para frente. Ele tocou no pior, no lugar menos provável, onde menos deveria ter tocado. Então, é da base, né? A gente começa a conjecturar. Assim, até para finalizar esse assunto, do meu ponto de vista, né? Eu acho que, primeiro, não está havendo, dentro de campo, não está havendo corpo mole, o time ainda está, eu vejo que o Goiás empenhou, tanto é que correu atrás o tempo todo do resultado, embora esse silêncio lá que a jornalista falou no início é uma coisa de se pontuar, os erros da saída, como esse que você pontuou, é uma metodologia que o Bissell está implantando, de saída de bola. Então, vai acontecer mais erro, porque o elenco tem a sua limitação. E com o elenco tem a limitação, essa saída de bola, infelizmente, a gente vai ter que errar. O Tadeu é aquilo. Eu acho que ele acostumou a gente mal e não foram frangos, né? Foram falhas. Então, eu acho que há fumaça, porque esses rumores aí, mas eu acho que ainda está muito interno.
Eu ainda que dentro de campo o grupo ainda está querendo alguma coisa. Então é por isso que eu acho que é tempo do Arley, né, e da diretoria, o próprio presidente. O presidente gosta de fazer isso, chamar, e eu acho que com uma boa conversa ainda dá para resolver, tanto do lado quanto do outro. Mister, dá uma alivia aqui, grupo, vem comigo, vamos para lá, vamos mostrar que vocês são capazes. Vocês não vieram aqui à toa, então, para dar essa resposta que a gente quer. Pode falar isso. Alex, muito bem de novo pontuado por você. O jogo de ontem, ele caracterizou que não teve corpo mole, tanto é que o time pressionou, empatou e pressionou para virar. Agora, aquele jogo contra o Coritiba, ele foi um jogo atípico, estranho. Um jogo assim que eu achei que o time ficou muito desconectado, o time ficou muito longe, ficou um pouco brigador. O jogo de ontem, não. O jogo de ontem o time mostrou que quer e mostrou vontade até de buscar o resultado de empate, até de uma vitória. Agora, sobre aquela questão do treinador, você está usando muito esse termo mister. Eu não sou muito chegado nisso, não. O evangelista. Essa ideia do treinador de sair, de pôr o time sair jogando, o goleiro jogar com os pés, isso aí tá na moda, né? É modinha. É o momento do futebol. Você falou bem. Quem tem um elenco limitado igual nós temos, vai ser complicado. Agora, se é jogador de bola, eu posso dizer que sou Lucimar, eu sei que já encerrou a carreira há alguns anos. Cara, eu já me vi naquela situação. Você tá ali. Você vê o seu colega. Tá com dor na marcação, com as costas viradas. O ideal ali era fazer outro tipo de jogada. Não, sim, é base, né? Isso aí na escolinha. Mas o meu treinador. Nunca o meu treinador quer que eu jogue desse jeito. Você vai jogar desse jeito quando você vê que não vai comprometer. Se você vê que vai comprometer, você joga do jeito que tiver que jogar. Sim, assim diz a regra. Não, eu concordo. É isso aí, galera. Então a gente vai chegando ao fim mais desse vídeo, né? Se você gostou aí, compartilhe, curta, não deixe de curtir. A gente vai ficando por aqui. Lucimar, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Iris e Alex, e esperamos que com esses 8 dias, né, praticamente só na outra segunda-feira, daqui a 8 dias, essa preparação do Goiás possa colocar mais força de vontade nesse elenco, para que esses que chegaram agora recentemente possam treinar melhor e mostrar um futebol mais envolvente no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, que vai ser aqui na Serrinha. E eu creio, sempre bati nessa tecla, que o Goiás mostra um bom futebol com times tradicionais. Verdade. E o Goiás esbarra muito em times medianos e time menor do que ele. Times grandes, o Goiás joga bem, tanto é que jogou muito bem contra o Santos. Então vamos esperar uma grande vitória na próxima segunda-feira, né? É isso aí, Iris. E a gente tem que arrumar a solução, né? Já que o Guilherme não vai jogar, e os próximos temas aí a gente pode até pautar essa organização do... Você não gosta que fala missa, então vamos falar do nosso treinador aí. Evangelista. Pois é, Alex, muito obrigado. Obrigado também ao Lucimar. Mais uma edição do programa aqui do nosso canal Sou Esmeraldino. E assim, eu não posso deixar de pedir para você que está assistindo o vídeo, não só assista o vídeo, se inscreva no canal, dá uma força para a gente nisso aí, assina o sininho das notificações, dê o seu like. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Um abraço a todos, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Um abraço, até mais.